Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo, bem-vinda. Você está aqui no canal Centro do Palco, nosso podcast semanal aqui no Expo Center Norte. E espero que você já tenha se inscrevido. Não se inscreveu? Se inscreve. É muito fácil. Você acaba recebendo nossas informações. Dá um like no final do vídeo se você gostou. E é isso. E participe bastante, mande suas mensagens, comunique-se com a gente, mande sugestões. Hoje, nós estamos num desafio muito grande aqui para falar com uma galera do bem que veio aqui participar do nosso podcast. Ronaldo Novoa. Ronaldo Novoa, Instituto Red Dogs. É isso aí. Muito bem-vindo Obrigado Centro do Palco. Vocês estão no Centro do Palco hoje com essas figuraças que é o Otto e o Anakin. O Anakin. Gente, é diferente. Eu estou aqui falando com... Vou começar a conversa com o Ronaldo, eu vou explicar o que nós estamos fazendo aqui. Nós, há um tempo atrás, fomos solicitados para nós o uso das nossas escadas rolantes aqui no pavilhão para um treinamento de alguns cachorros de assistência. Aí a coisa começou a ficar interessante e aí a gente começou a pensar assim, poxa, mas o que esse rapaz faz? Então, depois de umas participações em algumas feiras, a gente resolveu aqui bater um papo com você, Ronaldo. Mostra para a gente aqui, ó, vou deixar uma câmera aberta para que vocês vejam que nós estamos aqui com os dois companheiros do Ronaldo. O Otto e o Anakin. Ronaldo, você trabalha com cachorro de assistência, é treinador de cachorro de assistência, mas, na verdade, você não é só isso. Então, tem algumas coisas que você já fez antes de chegar até aqui. Já. E antes da gente chegar nos nossos companheiros, nós vamos querer saber de você quem é o Ronaldo. Da onde que o Ronaldo veio, o que o Ronaldo faz. Eu já sei que você é morador da Zona Leste, da Zona Norte. Zona Norte. Você é da Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. Eu sei que você tem uma filha que está estudando veterinária, claro que acho que incentivado por tudo isso. Mas o Ronaldo fez o que da vida? O Ronaldo nasceu aqui em São Paulo, é morador da Zona Norte há tempos. Conta pra gente quem é o Ronaldo. Então, assim, ó, sem muita demagogia e falando de coração, o Ronaldo é filho de Deus. Filho do Roberto, filho da Dirce, né, irmão do Sérgio, irmão do Ricardo. Então, essa coisa de esposo da Giovana, pai da Letícia, pai da Luana. Essa é a melhor parte. Então, eu tenho isso forte em mim, que eu acho que família antes de tudo, né? Deus e família. E aí o Ronaldo nasceu na Zona Norte, na verdade nasci na Pompeia, lá no São Camilo, mas nascido e criado na Zona Norte, né? A gente sempre tive no mesmo bairro ali. Meus pais, eles tinham loja de móveis na região e desde pequeno eu trabalhava com a família, numa empresa familiar. Você já tinha cachorro de pequeno? Então, eu acho que é uma pergunta que todo mundo vai te fazer. O cachorro entra na nossa vida desde... Eu não consigo me lembrar uma época sem cachorro. Então eu lembro assim, acho que a primeira cachorra que eu me lembro de verdade foi a Sapeca, que era um Fox paulistinha, né? Então foi a primeira cachorra que a gente se lembra, assim, que a gente vê foto. Isso eu tinha, sei lá, 3 anos, né? Tinha cabelo até. Né? Então, era outra fase. Era outra fase. Então, eu acho que começa daí, né? A ligação com cães. Aí você vem da Zona Norte, você nunca saiu da Zona Norte, sempre ficou por aqui, você não chegou a morar fora em nenhum momento. Não, eu tive uma passagem de uns 3 anos por São Pedro. Tá. No interior de São Paulo, que acho que a gente vai falar dessa minha fase lá também. Vai? Tá bom, vamos chegar lá então. E aí são parte... mas a freguesia... a gente fala freguesia, né? Como se fosse um bom italiano. Apesar do sobrenome ser espanhol, a gente tem uma vivência com a italianada muito forte. De vó, de vô, tios e a turma que a gente acaba se relacionando. E... o Anakin está querendo participar também. Ele vai participar já. Na verdade, daqui a pouco a gente vai liberar eles daqui. Pôr ele no chão. Porque eles estão aqui só para poder dizer que eles são treinados para isso. Estão em treinamento, inclusive. Eles estão em fase de treinamento. Aqui está no coletinho deles, está dizendo isso, que eles estão em treinamento. E a gente vai liberar eles para eles descerem, para a gente poder conversar. Vai lá, aqui, esse aqui, ó. Vai lá. Isso aí. Beleza. E aí, meu caro, você então, desde sempre você estava com essa história de cachorro na sua vida. De cachorro. Só que você não chegou nesse lugar porque o Instituto Red Dogs, da qual você hoje comanda junto
com a Liana? Com a Giovana. Giovana? É. Quem é Giovana? Giovana é a esposa. Sua esposa. É. Então, hoje a gente... O Instituto, ele começa a partir de um insight. Né? Eu treino cães há muitos anos. Perto de 30 anos. Cães domésticos, cães... E eu já passei por várias fases. Treinar cachorro para faro, para mordida, cão de guarda, para agility, várias fases. E a Liana, que você comentou, ela é dona de uma clínica de saúde, né? Tá. E lá tratava-se de crianças com autismo, crianças com paralisia cerebral e outras deficiências. E ela tem muitos animais lá. Então tem cavalo, tem cachorro, tem jabuti, tem aves e tal. Eu não me lembro exatamente o porquê que eu fui parar nessa clínica, não, de verdade, nem eu nem ela. E também nem precisa, porque na verdade, como você falou, é Deus agindo em algum lugar ali, chegou até lá, né? E aí eu comecei a ter contato com esse mundo do cão de assistência. E aí foi uma conexão meio que... E o que você fazia antes de chegar nessa clínica? Então, eu trabalhava com cães domésticos. Então, você fazia... o Você adestramento... sempre atuou no adestramento? Não, eu fiz várias coisas paralelas com o adestramento. Porque assim, ó, vamos falar do adestramento de 30 anos atrás. Era uma coisa muito rústica, muito rústica. Pensa que há 30 anos atrás a gente quase não tinha celular, acho que não tinha. Não tinha. Internet também, Não pra tinha, te dizer então. que não tinha. Né? Existia, mas a gente não tinha acesso. Então, eu fiz técnico em processamento de dados, pra você ter uma ideia. Tudo a ver com cachorro. Tudo a ver com cachorro. Só que por questões familiares, né? Então, conforme os filhos iam crescendo, lembra que eu falei que a gente tinha loja de imóveis e tal? Um filho ia estudar administração, outro logístico, outro... Tal. Enfim. A minha vez foi do processamento de dados, porque era um negócio do computador, isso sei lá quantos anos atrás. Mas não era aquilo que eu gostava, porque eu já tinha cachorro na época. E acho que o adestramento na minha vida começou assim. Eu queria ter um dog alemão. Ah, um cachorro pequeno, Um cachorro pequeno. Para quem tinha Fox Paulistinha, eu queria ter um dog alemão. E aí a gente já teve box, já teve outras raças, mas eu queria ter um dog alemão. E o dog alemão entrou na minha vida e fez uma bagunça. Porque o bicho cresce. Independente se você mora num apartamento... Porque o problema não é o que ele come, né? É a saída. É o controle de estoque. Porque Não comeu, é? né? É entrada e saída. Né? Vai sair um dia. E todo o estrago que ele causa, quando ele causa, é do tamanho dele. Claro, é tudo superlativo, né? Então, por que a gente fala, fazendo um parênteses aqui, a história das mordidas? Por que só sai notícia na mídia de mordida de pitbull, mordida de rottweiler, pastor alemão, os dobermans? Por que isso? Porque vende. Agora fala assim, ó, chihuahua morde dono. Pô, mordida do chihuahua pode machucar? Pode. Mas não é uma coisa que vai vender. O pincher é um complicado, né? Dizem que o pincher é o cachorro. É um complicado. É um cão muito complicado, né? Mas enfim. E aí essa história com o dog alemão, ele vem e te leva um pouco pro adestramento. Pro adestramento. Porque você precisava. Porque eu precisava. Perfeito. Né? Então, era uma época que eu trabalhava na loja, né, no horário comercial, fechava a loja, eu ia pro campo treinar o cachorro. E aí tinha um cara ali na Lapa que ensinava as pessoas e tal, e o método dele era o seguinte, ele não treinava o seu cachorro, ele treinava você. E você treina o seu cachorro, então ele não punha a mão no cachorro. Entendi. E a gente vai pegando mais jeito da coisa. E eu precisava que meu cão treinasse muito mais rápido, porque meu pai ia botar nós dois para fora de casa, né? Eu e o cachorro. E aí, então eu treinava lá, sei lá, segunda e quarta lá no adestradeiro aprendendo. Eu vivenciei isso, sabe? Aquela coisa, ou é você ou é o cachorro. Aí falei, então acho que é o cachorro, não, acho que é você. E aí eu peguei, treinava de segunda e quarta com o cara, e terça, quinta e sexta eu replicava o exercício numa praça perto de casa. E aí não tem como o cachorro não ficar bom treinando 5 dias por semana, né? Então treinava obediência, treinava comandos, treinava saltar, e daí chegou uma época... E todo mundo acha bonitinho, né? É esse que foi o grande tchan do adestramento na minha vida. Essa praça que eu treinava era perto de um colégio. Quando o cachorro começou a ficar bom, as pessoas vinham me perguntar se eu era treinador de cães. Imagina que eu tinha 20 e poucos anos. Não, eu estou treinando o meu cachorro. Mas
tô sozinho. Se você quiser, vem Traz. aí, a gente conversa, troca uma ideia e tal. E acabei fazendo umas amizades ali. Já tinha uns 4, 5, eles começavam a se juntar e pagavam cerveja no final do mês lá. Tipo, era quase como uma companhia, É, era uma diversão. E eu brincava de treinar cachorro, achava bacana, me relacionava com as pessoas. Antes de mais nada, eu gosto de pessoas, adoro cães, amo cães, mas eu gosto de pessoas. E isso me deu muita vantagem para entender como que funciona a pessoa. Por que a mesma coisa que eu falo para você, falo para você, falo para você, às vezes para pessoas elas entendem diferente. E depois a gente vai falar sobre comunicação, que daí é uma outra fase da minha vida que, cara, Tem uma longa história. abriu a nossa mente. E nessa história toda, você chegou até o programa Encontros com a Fátima Bernardes para falar de um outro assunto que não tem nada a ver com cachorro, nada a ver. mas que tem a ver com pessoas. E comunicação. Porque o que acontece? Nós aqui também, acho que o nosso maior tesouro que a gente tem aqui, acho que o tesouro da nossa vida, não é nem profissional, é o contato com pessoas, é lidar com gente. Eu falo que eu gosto de gente, por exemplo. Só que aí, essa história do cachorro atraiu as pessoas próximas de você. E no caso do programa que você foi por causa de paraquedismo ou paraglide? Paraglider. O que você foi fazer lá? Então, junto com o cachorro, a história do parapente e paraglider é a mesma coisa. Tá? Paraglider vem do inglês e parapente vem do francês. Que significa voo de encosta. Voo sustentado por uma encosta. Bom, você foi carregar alguém? Nesse começo, não. Eu tinha um aluno, o Orlando. Aliás, pegamos uma amizade de 30 anos, até hoje a gente se vê, ele vai em casa, eu vou na casa dele e tal. E o Orlando tinha um cachorro, cara. Pensa numa besta fera. Era um Rottweiler que ele tinha lá. O cachorro mordia a sombra, era uma desgraça. E o cara não frequentava as aulas. E o cachorro dando trabalho. E um dia eu falei, pô, Orlando, é o seguinte, cara, você quer fazer? Vamos fazer direito. Porque senão, não, sabe o que é? Eu tô aprendendo um negócio de paraglide, não sei o que lá. Falei, que paraculo, não sei o que. Cara, vem trabalhar. E isso ficou na minha cabeça. Meu pai é militar, foi militar, paraquedista. Meu irmão foi paraquedista. E paraglider, há 30 e tantos anos atrás... Ninguém nem sabia o que era direito, né? Detalhe, eu morria de medo de altura. Tá? Bom, um dia ele me encheu tanto o saco esse negócio do parapente, eu fui lá com ele visitar o que é, para entender o que era. Eu me apaixonei na hora, de ver. De ver. E o medo de altura, o que eu faço com isso? Tem que saber lidar. Porque o parapente, o que é? Você sai de uma montanha, se joga num abismo e vai embora. E, né, popularmente é isso, mas está longe disso. Tem toda uma técnica, tem as térmicas, o vento, tem uma série de coisas. E aí a gente pode fazer um outro podcast só para falar desse esporte, tá? Com certeza, com certeza. Porque eu fiquei 30 anos no parapente. Então, eu trabalhava na loja, treinava cães e aos finais de semana aprendi a voar de parapente. Ou seja, um cara extremamente eclético. Mais ou menos isso. Mas não para por aí porque tem mais coisa. E aí o que aconteceu? O parapente ele me ensinou que o medo existe. Quando eu tinha pavor, cara, eu não subia na mesa para trocar uma lâmpada. O medo existe e a gente tem que lidar. E eu aprendi a lidar com o medo. Aprendi a lidar com você. O parapente é muito mais sobre você do que o esporte. Né? É um esporte de você contra você e você tem que conhecer a natureza, tem que estudar a natureza, aquela coisa toda. Bom, tudo que eu ponho a mão, eu acabo meio que aprendendo e querendo ensinar as outras pessoas. Tá? Eu abri uma escola de voo livre aqui em São Paulo. Então, foi uma das melhores escolas que teve aqui em São Paulo de voo livre, foi a nossa, foi a Enjoy It. E aí chega uma certa época que a gente tem a Associação Brasileira de Parapente. Eu fui convidado a ser diretor técnico dessa associação e fui por muitos anos. Chegou pra gente um cidadão que era um cadeirante, que era o seu Zé. O seu Zé, cadeirante, um dos esportistas levou o seu Zé dentro de uma clínica que a gente tinha. A clínica é uma oficina de parapente, é um encontro, né? Tornou-se um encontro mundial de parapente. Até hoje existe isso, mas é o encontro técnico de maior relevância no mundo, né, do parapente. E a gente fez uma brincadeira com os participantes. Quem ensinar o seu Zé a voar, ele é cadeirante. O que a gente queria? Vai ganhar um prêmio lá, a gente bolou um prêmio. O que a gente queria, na verdade? Não é que o seu Zé voasse. O seu Zé é um cara de boa, com a deficiência dele e tal, é bem resolvido e tal.
mas a gente queria mexer com o esportista, com os instrutores que ali estavam, para saber como é que ele ia se virar com aquele desafio. E dessa brincadeira virou um negócio sério, que no final da clínica o seu Zé chegou para mim, pro Azeitona, que era o presidente, pro Arthurzinho e tal, eu quero aprender a voar. E aí, cidadão, o que a gente vai fazer com o seu Zé? Vocês precisaram desenvolver toda uma dinâmica para o seu Zé voar. Isso te levou lá, enfim, te levou para outros lugares, para outros voos. E nessa história toda, por que eu estou juntando uma coisa com a outra? Porque você falou de pessoas, né? Uhum. Então, esse processo do cadeirante te levou, de certa forma, quer dizer, não sei se bem assim ou não, mas hoje você lidando com treinamento de animais, treinamento de cachorros, focado para o PCD, focado para o autista, focado para uma ação social de inclusão, certo. Que é uma das coisas que nós temos que olhar, abrir os olhos muito para começar a enxergar essa inclusão, cada vez mais fazer, ser do que só falar. De verdade ser. E você faz isso. E você chegou até nós aqui no Center Norte através desta história toda de inclusão dos animais que a gente estava mostrando aqui no começo, que você treina e você faz doação. Como é que é o trabalho que você faz com os cachorros que levam essa inclusão para o autista, para o cadeirante, para o PCD? Enfim, conta como que essa história mexe na sua vida, mas um pouco mais sobre o que você está fazendo hoje em dia. Tá. É uma história de fazer o bem, começa daí. Tá? A gente... De novo, né? A comunicação ela é importante para vários aspectos, tá? Voltando só um pouquinho, com a história do parapente, eu descobri que a comunicação não verbal ela é tão ou mais importante do que a comunicação verbal. Por quê? Às vezes eu ia passar uma instrução para um aluno, olha, quando você estiver voando, eu ficava assim, você tem que pegar e fazer força, eu quero virar para a esquerda, eu faço com a mão assim. Quando eu falo, eu faço com a mão assim, ele olha o meu movimento, ele imagina que é essa força. Quando é uma coisa muito sutil, muito suave. E às vezes eu vi ele fazendo uma bobagem porque a minha comunicação foi errada. Né? E a comunicação a gente tem que entender que é o que eu transmito e o que você entende, o que você recebe. Perfeito. Se não tiver, não adianta você se achar um ótimo transmissor, que eu falo assim, cara, eu sou um ótimo comunicador, tudo que eu falo, você vai linkar isso com os cachorros, né? Então, já entendi. Eu sou um ótimo comunicador, eu entendo tudo que eu falo. Tá, até aí todo mundo é assim. E o que o outro entende? Bom, com essa experiência, eu comecei a perceber mais esse relacionamento com o cão. Porque além de treinar as pessoas a voarem, eu treinava os cães também. E aí o cachorro, eu posso te assegurar, Paulo, ele não sabe falar nem escrever. Mas ele tem que entender o comportamento. Ele tem que ler a postura. O Ronaldo assim é um, assim é outro e assim é outro. Por que ele tem que entender? Não é porque ele é bonzinho. É uma questão de sobrevivência. Então os animais, quando ele vê um outro animal ao longe, ele tem que saber, sacar se aquilo lá é um predador, é uma presa, qual que é o, né, qual o risco que ele corre, qual a intenção que ele tem. Tudo isso faz parte claro, da comunicação. Claro. Então, a comunicação Perfeito. não verbal é muito mais importante, às vezes, do que a comunicação verbal. Tá. Há quanto tempo existe o ser humano? Quanto tempo a gente está junto com um cão? E por que a gente entende tanto esse cara? E a gente está passando por uma fase de não entender. Né? Nunca a gente teve tantos problemas de relacionamento do cão com a pessoa do que a gente está tendo na atualidade. Porque a gente está perdendo essa coisa da comunicação não falada. Né? E isso serve para tudo. Serve para relacionamento de amizade, de esposa, corporativo. Né? Então, às vezes, a pessoa fala uma coisa, mas o corpo dela está dizendo uma coisa totalmente ao contrário. Totalmente diferente. Hoje isso é matéria de estudo importante, né? Dentro das empresas e tal, para você tentar comunicar o que você quer dizer, comunicar certo e fazer com que a pessoa entenda também. Porque senão não faz sentido. A gente fala e faz outra coisa. Ou mostra outra coisa. Né? Então, e isso me leva a chegar numa determinada categoria de cães que a gente consegue ajudar as outras crianças, as outras pessoas. A gente vai... Sempre que eu falar de criança, vamos entender PCD, tá? Porque de tanto a gente falar criança, mas aí hoje a gente entrega cães para adulto, para idoso, para o que for, para o que necessitar,
tá? Bom, e aí eu comecei lá atrás com a Liana me ensinou muita coisa sobre isso, porque ela entendia muito de comportamento humano, de doenças e deficiências, e eu entendia de cães, e aí a gente se uniu para fazer isso. Então, a Liana ela participa da Red Dogs bem no começo da Red Dogs, por isso que você comentou Liana, né? É isso. E daí ela se afastou por motivos pessoais e tal, e a gente vem tocando até assim desse então, momento para cá, e vocês vêm tocando isso. E eu vou chegar onde que isso tem a ver com a feira, porque nós temos aqui um programa para falar de feira de negócios, né? E você, com os animais, você acaba trazendo esse... Como vamos colocar? É um facilitador na vida humana. Sim. É essa a proposta. Independente de se é um PCD ou não, tá? Tá. Né? O cachorro tem isso. É porque quando nós tivemos o contato com você, o que acontece? Nós temos um ambiente dentro de uma feira de negócios, dentro de um evento, um ambiente é múltiplo, ele tem muitas influências, né? Ele tem muitos estímulos, muitos estímulos. E você tem uma frase que a gente escutou, que é a criança com algum tipo de comportamento, ela cresce e vira adulto, né? Uma criança autista cresce e vira adulta. Na verdade, ela vai fazer isso, vai acontecer. Vai acontecer. E aí, como que a gente faz com pessoas que estão aqui dentro dos nossos ambientes e que, de repente, estão sofrendo um ataque vindo de um outro lugar, e que você mesmo nos disse, que é curiosidade aqui, que o sintoma é muito parecido com um ataque cardíaco, né? Parece. E aí, lembra, sim. E o tratamento, às vezes, é só deixar a pessoa em paz, quieta. Sim. E nós entendemos que, neste lugar, tem uma participação muito importante da experiência do nosso visitante, que vem nos nossos eventos, de ter esse contato com uma sala multissensorial, de ter um espaço onde você tenha um animal que te faça a proteção. A regulação. Regulação, que é tudo aquilo que você acaba entregando através dos animais que você treina, que é fazer com que o cachorro seja o... facilitador, um mediador. O que é isso? O que é esse mediador? O que é? Qual é o papel fundamental que o animal acaba tendo no contato com o ser humano que o defende e o protege, não do ataque de ninguém, mas dele mesmo? É assim, ó. Primeiro a gente tem que entender que assim, não é uma coisa mística. E o cãozinho. Não é, é ciência, tá? Existem em todos nós, em mim, você, na Ju, em todo mundo, no cão também, alguns hormônios, neurohormônios, que faz com que a gente fique mais estressado, mais calmo, mais alegre, mais confiante. Existe em nós. Foi estudado o porquê da sua pergunta. Por que o cachorro tem de tão bom... de tão diferente... Tão diferente que os fez chegar até aqui, inclusive. Tá. Então, estudando essas coisas, os cientistas descobriram que alisar, acariciar, ter a sensação do tato... Sensação, a gente vai falar muito em sensações, né? A sensação do tato libera endorfinas, serotoninas, algumas ocitocinas, algumas coisas que nos faz com que a gente se sinta mais relaxado, mais tranquilo. E isso não tem contraindicação, está dentro da gente. E o cão proporciona isso, o gato proporciona isso, o bichinho de pelúcia. Por que criança gosta tanto de bichinho de pelúcia? Pela mesma relação. Pela mesma relação. Ela está triste. O que ela faz? Ela abraça o bichinho de pelúcia. Por quê? Libera ocitocina. Por que quando a gente pega o cachorro fica olhando assim, ó? Tem um estudo que fez exatamente isso. Pegaram 4 pessoas e 4 cães. Dos 4 cães mediram a ocitocina nas pessoas e nos cães. E combinaram com 2 pessoas. Vocês não vão fixar o olhar no cachorro. E as outras 2, vocês vão fixar o olhar no cachorro. Passou um tempo, meia hora, e mediram de novo. Nas pessoas que ficaram com o olhar fixo com o cão, aumentou em 34%, se não me engano, a ocitocina na pessoa e no cão. É recíproco. É recíproco. O que é a ocitocina? É aquele abraço apertado, né? Quando você está nervoso, aflito, um abraço não vai bem por conta disso. Né? Aí você treina o cachorro a dar um abraço. A dar um abraço na pessoa. Simples assim, Simples assim. Né? Às vezes uma lambida é o suficiente para regular a pessoa. Eu até faço um testemunho aqui para o pessoal que está aqui. O Ronaldo é convidado para, de vez em quando, vir aqui e trazer alguns cachorros do escritório. É impressionante a reação que as pessoas têm naquele dia. O dia fica completamente diferente. É um fato, tá? Sim, sim. Mas por quê?
libera neurohormônios do bem. Quando a gente entra na sala, o que é aquele... É exatamente isso, né? É isso. E aí, nessa história toda, a gente fez um piloto numa feira nossa com um cliente nosso, que é a Celebra Show da AB Casa. Tá. E eu tenho que aqui reconhecer a participação do Flávio, do PIG, que, pô, ele foi o primeiro a incentivar o processo. Não, vamos fazer. Isso está virando uma sala permanente nossa, uma ação permanente nossa para todos os eventos. E é pioneiro, né? Eu não conheço nenhum lugar, eu acho que eu não vou ser arrojado de falar do mundo, porque seria demais, mas pelo menos eu tenho certeza que na minha literatura próxima eu nunca vi nem visitas externas, nem pavilhões fora do Brasil. Pensa num cara rodado. Eu acho que eu já fui para alguns lugares. Eu não conheço nenhuma sala multissensorial e muito menos uma ação que envolva os cachorros como cão de assistência, que é diferente do cão-guia, não tem absolutamente nada a ver com o cão-guia, a gente sabe disso. E aí, essa experiência, como é que foi para você também, que foi uma novidade, porque se foi para nós, foi para você andar com os dois, você andou com 2 ou 3, então com mais, não, isso trouxe dia vários. Que a gente veio com 6, se eu não me engano. Como foi para você essa experiência de estar numa feira de negócios, com os seus animais, passeando na feira, a reação das pessoas quando viam você andando? Tem, de novo, o mesmo ano, né? Existem alguns cuidados que a gente tem que falar, viu, Paulo? Sabe por quê? Sabe aquele ditado assim, putz, eu ouvi o sino bater, mas não sei aonde, vou fazer igual? Por quê? Não é qualquer cão que a gente traz para a feira. Perfeito. Né? O cão, ele passa um tempo na feira e depois vai descansar. Né? Então, a gente tem alguns cuidados, porque senão sabe o que vai acontecer? O Ronaldo fez, deu certo, vamos fazer igual. E não é bem assim. Existe um cuidado antes de vir com o cão. Então, toma banho, escova a unha, escova os dentes, corta a unha, porque ele vai ter acesso às pessoas, pode pegar a pata num idoso e arranhar a pata do idoso. Então, é uma série de cuidados anterior à vinda dos cães aqui. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Perfeito. Tá? A gente falou muito sobre isso antes, né? Vamos tomar cuidado com... Porque existe essa preocupação. Sim, do bem-estar animal, inclusive. Muito por causa deles. Lógico. Eu tenho certeza disso. Então, a gente traz esses cães para o evento de uma maneira organizada. Já saiu Não, estão por aqui. Tá. E aí a gente começa a perceber o seguinte. Num ambiente que a gente já sabe que tem um certo estresse numa feira, tem que atender o cliente, tem que ver estoque, tem que servir, tem que... quero falar com aquele cara. E também não é em todas as feiras que é passível. Que dá para vir. Não dá, é verdade. Então, a gente sabe do momento estressante que é e do que causa o cão aqui. Então, às vezes, é para andar num corredor, tudo bem, o corredor é grande porque o pavilhão é grande, a gente sabe que se não é o maior atualmente, é um dos maiores. Mas aqui não é feito para isso, na verdade, né? Mas o retorno das pessoas é importante também, não é só o cão. Para o cão, para mim, Ronaldo, qual que é a experiência? Socializar o cachorro. Fazer ele vir num ambiente desse, aumentar o repertório do cachorro. Hoje nós temos uma estatística de 6 milhões de autistas no Brasil. Caramba! Uma para cada 36 cães, para 36 crianças, nascem dentro do espectro do autismo. Então, fazendo uma razão... Isso é um estudo americano que a gente está trazendo para cá, tá? A gente não tem esse censo no Brasil. E aí o que acontece? Amanhã, numa feira de 1.000 pessoas, pode ter 300 autistas. E aí, como que você faz? E provavelmente, desses 300 autistas, muitos vão estar com os cães. Então, a gente tem que preparar. A nossa parceria começa você me ajudando. Você deu espaço para eu treinar, subir e descer esse escada rolante. Tudo começou de uma forma muito simples, né? E a gente foi seguindo os passos e seguindo acho que seguindo o nosso coração. Acho que você falou tudo no começo. Então, essa história do cão na feira me ajuda muito no trabalho de aumentar o repertório do cão. Né? A gente não expõe ao máximo, a gente vai fazendo aos poucos para a gente entender o limite, porque é uma coisa nova para o cão também. Então, a gente vai fazendo da medida que quem vai me dizer se está certo, se está errado, se está bom, se está bom, é o cão. Como? Comunicação não verbal. Ele não vai chegar para mim e falar, pô, Ronaldo, eu tô cansado. Mas ele vai dar sinais. Língua para fora, começar a se coçar, ficar chacoalhando. São sinais que ele está incomodado. A gente sabendo disso, opa, tira. Vamos botar esse cachorro para descansar.
Por isso que a gente veio com vários. Porque tudo bem, a gente vem dar uma volta com todo mundo, depois a gente vai trocando. E aqui cabe dizer que, assim, tudo é uma experiência, mas é uma experiência profissional. Sim. Porque você tem 13 anos já de instituto. Não. Cães de assistência, uns 15. O instituto é novo. Com esse CNPJ, ele está há 3 anos. Mas como cão de assistência, há 15 anos. E cães, de modo geral, há 30. Beleza, então. Ou seja, nós estamos fazendo uma coisa aqui muito sabendo bem qualificada. Que tá feito, Então, assim, não teve nenhum cão muito idoso, por exemplo, que a gente sabia que ele ia ter que ficar andando para lá e para cá há muito tempo. Não teve um filhote muito inexperiente. Então, teve várias... A gente pegou ali características do cão para aquele tipo de trabalho. E o que é? Agora vou voltar. Então, o Instituto, nós trouxemos aqui para dentro do Expo Center Norte, nós estamos fazendo essa ação junto com as feiras, criamos a nossa sala multissensorial, temos aí esse desejo, né, de cuidar bem do nosso visitante aqui, porque eu acho que é uma das nossas obrigações. Mas eu queria entrar um pouquinho lá na ação do Instituto mesmo. Tá. O que é uma família socializadora? Eu fiquei muito curioso para entender, dentro de todo o processo, inclusive para você que está aí e quer saber um pouco mais sobre o Instituto, institutoreddogs.org.br. Lá tem uma pancada de informações para que você descubra. Boa. Mas conta o que é uma família socializadora. Bom, o processo do Instituto, como ele é na verdade, antes de falar da família socializadora, hoje o Instituto é o instituto que mais treina cães de assistência no Brasil. Beleza. Tá? Tem outras empresas, outros institutos ligados a gente treina esses cães, entrega para esses institutos para eles entregarem lá para o universo deles. Tá? E depois a gente pode falar dessa dica aí para as empresas. Nós vamos chegar lá. Família socializadora é parte desse processo. Por quê? Imagina que eu tenho... Os cães hoje ficam na minha casa. Então, vamos supor lá, tenho 10 cães. Se eu tivesse 10 famílias socializadoras, eu teria 10 cães em famílias e mais 10 cães sendo treinados. Teria 20 cães. Você amplia o seu espectro. O que é o trabalho da família socializadora? Ela recebe um cão de várias idades, normalmente é com 90 e poucos dias, 120 dias. Ela recebe a ração desse cão, ela recebe os cuidados médicos e ela recebe como educar esse cão. E ela vai pegar esse cão vai ficar morando na casa dela por 10 meses, 11 meses, 12 meses, o que a gente combinar. E ela vai levar esse cão para conhecer o mundo. Vai levar para o sítio, para casa de praia, para o shopping, para a fazenda, para a escola da criança. Essa família, se tem outros cães, não tem problema. Depois você não tira mais o cachorro de ninguém. Então, cara, esse é um problema mundial. Eu te fiz essa pergunta exatamente por isso, porque a gente leu sobre isso aqui, que uma das propostas, depois a galera que tiver curiosidade tem que entrar lá no site do Instituto para entender que tem mais formas, mas essa é uma maneira muito interessante de você desenvolver mais habilidades ou mais cachorros, né? Ou mais cães. E vamos pensar o contrário. Só que geram com 120 dias você me entrega um bicho desse, eu não devolvo mais para você. Mas tem duas coisas. Uma que a gente vai ter um contrato. Tá? E outra, que aí é brincadeira, que eu falo o seguinte, a gente vai ter um cheque calção de R$100 mil. No final, você pode falar que quer ficar com o cachorro. Daí eu vou no banco e desconto o cheque, tá? Mas... onde que é a família que pode se beneficiar com isso, então? Recém-casados, que quer ter que quer ter uma experiência de como que é ter um cachorro, como ter um filho. Ou então, aquele cara que não sabe se quer ter um cachorro ou não. Faz uma experiência de 6 meses. Então ele vai ter. Sim. Isso daí. Então, obrigado. Então a gente já percebeu que tem famílias muito... capacitadas, muito qualificadas para ter o nosso cão, tá? E outra, é que vocês ainda... A Cris Baumgart, a Clarinha... Maria Clara, que trabalha no Instituto do Center Norte, elas já vivenciaram a entrega de um cão, né? Então ela viu o que é, ela viu o desespero e a emoção da família. Eu vou te contar por que a gente acabou se aproximando. Eu vou te contar uma coisa, a gente já falou sobre isso, não sei se você vai lembrar. Quando essa história veio para mim, eu fiz uma relação muito rápida com o meu time de futebol que eu acompanho. Tá. Então, dia de semana, geralmente nos jogos da semana, eu vou à Arena Corinthians, eu vou na Neoquímica e assistir
Dá uma desgraça, mas a gente vai assistir do mesmo jeito, porque Corinthians é Corinthians de qualquer jeito. Beleza, só que na minha frente, do outro lado da onde eu sento, tem uma faixa, faz muito tempo. Autistas alvinegros. Que é autistas alvinegros. Aquilo sempre me chamou a atenção. Eu não tinha nenhum, nem sabia que você existia, não nos conhecíamos. Quando você vem com todo este propósito de treinar cachorros para uma doação futura para pessoa, ou mesmo venda, né? Acho que aí tanto a doação quanto a venda direta, ela faz parte do processo. Sem dinheiro não tem o social. Exatamente. Não existe fazer o bem se você não tiver recursos. E aí aquilo me chamou muita atenção e me fez pensar que, poxa, é mais do que eu imagino. Tem muito mais esse processo do que eu imagino. E aí também levando para as feiras, né, para os eventos, porque sim, as pessoas crescem e têm esses estímulos direto aqui, porque uma feira com, se for de 1.000 pessoas, uma feira recebe 20, 30 mil, 15 mil pessoas por dia. E são luzes, são sons. Tem muito calor, estímulo. frio. Tem muito estímulo, muito estímulo. E pessoas que têm algum tipo de situações especiais, características, vai sofrer algum dano em algum momento. E nós montamos isso e aí a gente percebeu que muito rapidamente o uso se deu, porque as pessoas precisam se refugiar. E quando você começa a entrar nesse mundo, você percebe que tem N lugares que já tem esse tipo de tratamento, que não seja com o cachorro conjuntamente, mas só de ter uma sala sensorial ali para estar. Agora, assim, você falou uma coisa que é muito importante a gente citar. Você não faz o social sem recursos. O Instituto vive como? Como é que você provê esse instituto para ter seus 10, 20, 30 cachorros sendo treinados? São duas formas, na verdade. Começa comigo e com a Giovana, a gente tirando dinheiro do bolso e botando lá para ter os cães. Começou, vamos fazer uma experiência. Bom, então vou falar um pouquinho antes assim, ó. Por que Instituto de Cães para Assistência para Autista? Por que isso? Porque o Ronaldo viu, com a experiência que ele teve, que o cachorro é uma ferramenta que está sendo desperdiçada. Então, quando eu estava lá com a Liana, às vezes uma família me contratava, Ronaldo, treina o cão pro meu filho, tal, aquela coisa toda. Eu ia lá, treinava. Era um trabalho muito artesanal, um trabalho muito esporádico, porque era uma família que me pagava para treinar e eu treinava o cachorro. Treinou, entregou, acabou. E sabe que quando você acorda com aquele sentimento, pô, preciso fazer alguma coisa. Até um dia que a gente sentou e começou a escrever um plano de trabalho, né? Onde era ser uma entidade que fizesse isso em escala. Então, vamos fazer uma experiência. E a dificuldade está em fazer em escala, né? Exatamente. Porque você fazer 1, 2, você já está atendendo. Porque eu sou da opinião que existe o feito e o perfeito. Exato. O perfeito, cara, é muito complicado. Não, a gente não vai chegar nunca. Mas você tem que perseguir. Sim. Agora, faça. Faça. Né? E acho que é isso que você vem fazendo. Exatamente. Independente da quantidade. Mas precisa de ajuda, cara. Sim. Então, a gente começou com 3 cães. Pegamos 3 cães, compramos 3 cães, treinamos esses 3 cães, depois de 1 ano e quase 2 anos, entregou. Pô, deu certo. Acompanhamos, foi nosso MVP, né? Sim. Que é um nome no meio da moda e tal. Isso, foi o nosso MVP. Pô, dá certo a fazer. É o pilotão. O pilotão. Depois a gente fez, vamos pegar mais 5 cães. Começamos a fazer com 5 cães, em pouco tempo eram 10 cães. No terceiro ano foram 23 e esse ano a gente vai entregar 30. 30? 30. Então, há 3 anos atrás... Vamos mostrar isso aqui, em uma entrega de cachorro. Eram 3. Hoje são 30. Por quê? A metodologia, o processo, o número de treinadores, tudo está aumentando, né? E com isso, as ajudas. Então, no começo, a gente colocava dinheiro. Cada cão desse, vou dar um chute alto aqui, é 70 mil reais. Da compra do cão até 3 meses depois do pós-entrega. 18 meses para você. Uns 20 meses, mais ou menos. Você está falando de 20 meses? 20 meses. Tá? Então, eu treinei o cão, escolhi a família, fiz a triagem. Famílias que precisam de cães, que pedem cães, lá no nosso instituto, são 450 hoje. Você tem uma fila de espera, então. Uma fila de espera. 30 cães por ano, eu vou levar uns 15 anos para entregar. É complicado. Se eu tiver esse ritmo, eu preciso crescer. Então, o dinheiro de onde vem?
Vem de empresas que acreditam em mim, acreditam no processo, já fizemos o MVP com essa empresa e ela começou com 2 cães. Hoje ela me passa 10 cães para treinar. Daí eu treino e esse dinheiro que eu recebo para treinar esses cães, eu reparto com aqueles cães que são do nosso instituto, que a gente acaba doando para as pessoas. Ou então, pessoas que não querem, que tem como patrocinar o seu próprio cão, ou então a empresa do cara vai patrocinar o cão para a família dele, né? E isso é uma tendência que a gente está vendo. Você falou de ESG, né? A gente sabe que a grande maioria das empresas tem o ESG no papel, mas realmente não fazem. Não fazem porque dá trabalho, eu sei disso. E custa caro. E custa caro, só que E tá tudo bem. E tá tudo bem. O que a gente fala aqui muito no Center Norte é assim, custa. Mas nós estamos para isso, para fazer. Por isso que nós nos certificamos agora em empresa B, e eu vou falar sobre isso mais para frente. E é por isso também, Ronaldo, que a gente está levando adiante o processo de ter 2 cães patrocinados com você pelo Expo Center Norte. E como as empresas podem fazer? Eu já sei, mas conta para a gente contar o processo, né? O que uma empresa pode fazer para poder patrocinar esses cachorros de alguma forma. Tá, eu vou falar da vantagem logo de cara, tá? A vantagem da empresa participar desse processo, fazer o S dela ficar desse tamanho, qual que é? O trabalho dela vai ser mínimo, porque eu cuido de todo o processo, do treinamento do cão até a escolha da família. E outra, essa escolha pode ser feita no universo da própria empresa, né? Ou dos colaboradores, ou dos familiares dos colaboradores. Mas o processo é o seguinte, ela vai custear, vai patrocinar, vai arcar com as despesas desse cão durante 12 meses. A gente prepara 1, 2, conforme a gente acordar. E aí esse cão vai participar das festas da empresa, dos eventos da empresa, como se fosse um mascote daquela empresa. E isso a gente vai alimentando a comunidade daquela empresa com aquele benefício que a empresa está proporcionando, né? Então, a gente vai falar o que é o cão de assistência, vai mostrar para a empresa como lidar com o autismo. Muitas empresas não sabem, né? O autismo hoje está mais falado, mas no nosso tempo, você regula mais uma de idade como eu, era o débil mental, era o maluco, era o xarope, era o cara que fica, né? Era o 13, né? Era o 13. Infelizmente, que coisa, né? O que a gente fazia, né? Graças sem consciência. Não, tudo muda. Há 400 anos, a gente pegava o negro. Exato. Há 1000 anos, a gente queimava as mulheres porque eram bruxas. Então, tudo muda. E faz parte da evolução humana. Né? Talvez daqui a tanto tempo a gente descubra outras coisas, né? Mas tudo isso para dizer o seguinte, a empresa ela consegue fazer um S muito diferenciado. Não existe, vocês acho que são a segunda empresa que estão fazendo isso, então é uma coisa muito nova, né? E a empresa tem vários benefícios. Expor a marca de uma maneira muito diferente, muito legal. Você vê quando a gente entra aqui, todo viu, o cachorro, isso aqui é o instituto, essa aqui é a marca que te patrocina, a Pets, isso, aquilo, né? Então, dá para fazer isso daí. Levando, por exemplo, parte do processo é levar esses cães de hospital. Então, você pode fazer um esquema de voluntários da sua empresa e ir com a gente em hospitais. Quer dizer, tem muitas formas. Muitas formas de ajudar. O que a gente fala aqui, a questão não é só o fator financeiro. Sim. É também, mas tem um lado que você tem que se envolver verdadeiramente, que é o que nós estamos fazendo. Uhum. De alguma maneira, trazendo este mundo, seu mundo, para dentro do nosso mundo de feiras e de eventos, e contando cada vez mais com a participação. Até mesmo para você que está aí nos vendo, que é um promotor de feira, que faz da nossa vida, negócios de eventos, contate você, né, Ronaldo? Sim. Procure, porque pode ser que você leve para outros lugares, não precisa ser só aqui no Center Norte, né? E é um diferencial que outro promotor de evento não vai ter. Exatamente. A gente vai montar uma feira, eu vou vender aqui a sala sensorial para você, vou vender os cães para você e tal. E é importante falar o seguinte, durante o treinamento, esses cães impactam quase 1000 pessoas. Quando a gente entrega o cachorro, esse cachorro vai impactar uma família, mas por 15, 16 anos. Por muito tempo. Por muito tempo. Então, a gente tem 2 vertentes ali, duas maneiras de ajudar as pessoas. Uma
quantitativamente que outra qualitativamente. Perfeito. Tá? Olha, Então, eu isso não, daí eu não poderia bem estar bacana. mais feliz com a conversa. Eu sei que a gente foi para vários universos. A nossa vontade aqui é falar um pouco mais de pessoas. Sim. Não tinha como falar só do Ronaldo sem que a gente falasse Sim. do trabalho que você faz e de como isso veio parar para o nosso mundo e está fazendo um bem danado. Falar sobre isso, trazer, mostrar. E eles estão lá fora brincando, eu queria até trazer, mas já vimos aqui, a gente faz alguns cortes e coloca. E muito obrigado, Ronaldo, pela sua participação, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta que eu faço para todo mundo, para todos os convidados que eu estou conversando. Tá bom. A gente falou um pouco lá atrás de como que você começa, você loja de imóveis, paraquedismo, depois vem para paraglide, depois, enfim, toda essa sua história. A gente tentou resumir, é muito longo, não daria tempo. Mas se eu pudesse te fazer uma única pergunta, você tem agora uma máquina do tempo. Tá bom. E aqui você está voltando lá para os seus, acho que 18, 20 anos, com o seu dog alemão. Tá bom. E você está com ele na sua frente, causando aquele estresse danado, e o seu pai te perguntando, e agora? O que você vai fazer? Hoje, passado tanto tempo, se você voltasse lá e encontrasse com o Ronaldo naquele dia que o pai deu uma bronca, o que você diria para o Ronaldo como uma mensagem para o futuro que é assim, cara, olha, faz tal coisa, vai por esse lugar, uma dica. Que era isso, cara. Não sei, o que você falaria para o Ronaldo? Eu acho assim, ó. A história do propósito, cara. A gente, às vezes, propósito tá na cara da gente e a gente não percebe qual que é o propósito de vida da gente. Para mim, hoje, com 52, faço a semana que vem 52, é muito claro que meu propósito são cães e crianças e deficiência. Mas há 30 anos atrás, não, talvez fosse isso. Ronaldo, ó, vamos encurtar 30 anos? Cara, vai estudar cães de assistência. Vai ver o que precisa ser feito. Começa agora. Talvez hoje a gente tivesse... Você teria ido muito mais rápido. Muito mais rápido, talvez não, mas muito mais longe. Porque a gente sabe que a internet facilita as coisas. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Tanto quando é que a gente tem bons propósitos. E bons princípios, bons valores e o aí. melhor, bons parceiros. Falando em parceria, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço muito. E falando em parceria, a gente só está aqui brincando de fazer essas conversas de podcast pelas parcerias que nós temos aqui no Expo Center Norte, com a R1, com a KV Solutions, com a KV Conteúdos, perdão, a R1 Solutions lá atrás, agora já mudou, Grupo R1. KV é uma empresa coligada do Grupo R1 que trabalha nos nossos caracteres, no conteúdo que a gente promove aqui. Super obrigado a vocês, inclusive para aqueles clientes que buscam ter um estúdio como esse, para suas relações, para os seus negócios, pode procurar pela R1, vai ser um prazer, o pessoal vai te atender, pode alugar o nosso também, a gente também aqui... eu vou querer alugar uns dias, fazer uma brincadeira. Fazer tem que vir mesmo. E galera, muito obrigado pela paciência, pela audiência, está sendo muito gostoso. De novo, dá seu like, se inscreve, recebe nossas informações, me dá conteúdos, me dá dicas, manda para a gente quem você gostaria que a gente conversasse aqui. E na próxima sexta-feira a gente se encontra de novo aqui no centro do palco. Ronaldo, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Um abraço. Valeu.